Extraordinária Vida! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso 11º episódio do Pode Mentalizar, o podcast que vai transformar a sua mente. E hoje, gente, olha que assunto importante: violência doméstica. 3 mulheres extraordinárias para participar com a gente aqui. Doutora Claire Vogel, do Ministério Público. Hoje ela está no projeto Caliandra, junto com suas colegas, olha aqui, que delícia, assistente social Itana Lua e a psicóloga Vastir Maciel. Nós estamos vendo aí, né, muita coisa na mídia e existe muito julgamento, né? Ah, é a mulher da periferia. Não, gente, não é só sobre dinheiro. É aqui, ó, é a mente, é o coração, é o sentimento que essa mulher tem. Quem grita, bate. Quem bate, mata. Mas será que começou ali, naquele momento, essa violência? Com certeza não. E é isso que você vai descobrir hoje com a gente aqui, nesse episódio. Bem-vindas, Claire, Vastir e Itana. Podem se apresentar. Obrigada, Grace. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em participar desse podcast, né? Que já é um sucesso. Já é um sucesso. Temas muito, muito interessantes mesmo, né? Tenho acompanhado as entrevistas. Eu acho, assim, que essa divulgação, né? Essa conscientização das mulheres, eu acho que é imprescindível, né? Então, no início, vou falar aqui, né? Meu nome é Claire. Estou no Ministério Público de Mato Grosso já há 20 anos e desde janeiro assumi a coordenação do núcleo, né, de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher da capital, aqui de Cuiabá. Então, a gente está ali na sede das promotorias, junto com as minhas colegas lá no Espaço Caliandra. Então, a gente faz o atendimento, né? Estou na 15ª Promotoria Criminal, que trata dos processos envolvendo, né, crimes de violência contra a mulher. Mas a gente, além desse trabalho processual, a gente faz esse trabalho de acolhimento das vítimas, né? Que a gente ali no Espaço Caliandra tem um atendimento multiprofissional. Então, nós temos aí psicóloga, assistente social, assessoria jurídica, que atende a porta aberta, recebe denúncias via ouvidoria, recebe denúncias via 180 e também atende todas as mulheres que nos procuram ali na promotoria em busca desse atendimento, dessa orientação, né, de um caminho a seguir, porque a gente sabe dessas dificuldades, né, que as mulheres têm enfrentado. Nosso estado, infelizmente, né, campeão aí de feminicídios, de estupro, né, e de violência doméstica, mas a gente tem tentado fazer um trabalho aí e estamos à disposição para esclarecer o que precisar. Boa vida a todos que vão assistir esse podcast, né, Grace? Muitíssimo obrigada por abrir esse espaço, né, para a nossa atuação profissional. E aí, eu, obviamente, né, reforçando, para a ciência psicológica, né? Tenho atuado já há 5 anos como especialista em violência doméstica e familiar. Atualmente estou como psicóloga do Espaço Caliandra do Ministério Público, né? Compondo essa equipe multidisciplinar, fazendo o acolhimento das mulheres que passam, infelizmente, pela violência doméstica familiar, como a doutora Claire já reiterou, né? O estado de Mato Grosso, infelizmente, tem aí estado num ranking, né? Não baixa, primeiro lugar. Nós estamos aí fazendo esse trabalho com qualidade, né? Buscando sempre trazer essa mulher aí para uma outra realidade que é fora dessa violência doméstica familiar. Exatamente. Boa tarde a todas, né, que estão assistindo, a todos. Me chamo Itana Lua, né, estou como assistente social do Espaço Caliandra, né, compondo a equipe, né, multidisciplinar. Como a Basti falou, né, a gente faz o acolhimento a essas mulheres e eu, enquanto assistente social, principalmente viabilizo o encaminhamento para a rede, né, fazendo esse fortalecimento da rede de enfrentamento municipal de Cuiabá, que existe uma rede muito fortificada, né, doutora? Que a gente está o tempo todo em comunicação com essa rede para poder fazer o melhor acolhimento possível e verificando essa realidade dessa mulher dentro da sua totalidade, né, enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Muito bom, né? Eu sempre falo, uma mulher curada, ela cura todo o sistema. Sim. Porque ela para aquele ciclo. Ela consegue, né, se libertar das correntes que aprendem aqui atrás, porque em 45 gerações nós temos 3 trilhões de pessoas atrás de nós. E quando para, isso vai deixar de seguir, né, para as filhas, para as netas e para as próximas gerações, né? Antes de começar o nosso papo, eu quero te convidar para o Viva o Extraordinário, um evento de saúde mental, o maior evento de saúde mental do estado de Mato Grosso, exclusivo para você, mulher. 25 de outubro na FATEC Cuiabá, uma vivência onde você vai acessar, resolver, ressignificar
muitas dores dentro de você. Uma mulher conectada, espírito, mente, alma e corpo, ela é imparável. Então você já anota na sua agenda, 25 de outubro na FATEC, vocês estão todas convidadas e Obrigada. convocadas para Obrigada. participarem lá. Uhum. Vamos falar um pouquinho, o que está por trás da mente de um agressor? O que vocês percebem que tem na mente desse agressor? É muito narcisismo? Ele também vem de um sistema que o pai fazia igual, ele está repetindo, ou simplesmente ele decidiu ser assim? Uhum. Eu vou tomar liberdade como Sim, claro. estudante do comportamento humano, mas, Grace, não gosto, principalmente por ser especialista em violência doméstica familiar, de trazer uma psicopatologia para o homem que é um autor de violência. Porque se eu psicopatologizo esse indivíduo, parece que eu, então, o isento da responsabilidade consciente da ação Sim. dele, né? Mas tem sim, a sociedade faz esses emparelhamentos. Ah, ele é narcisista. Antigamente eu até falo, né? Parece que virou moda. Por que eu falo parece Sim. com muita propriedade? Porque nós que estamos atuantes, nós percebemos a realidade. E nós somos estudiosos do assunto, também percebemos a realidade. Então, teve uma fase que os homens eram todos tóxicos. Agora está, todos os homens são narcisistas, né? Então, como psicóloga, eu faço essa diferenciação. Existe sim esse indivíduo que é um narcisista, né? Que é um transtorno aí de personalidade, mas em maiores casos, não. Os homens fazem com consciência. É claro que existe também a cultura, né? A cultura do machismo, exatamente, do cultural. patriarcado. Então, sim, os homens vão repetindo alguns comportamentos, porque nós somos aprendizado, né? Exatamente. Então, me ensinaram e eu não uso o meu cérebro para pensar. Sim, eu só repito. Eu só repito. Então, não acredito que sejam, né, em maior grau, narcisistas, e sim, conscientes das suas ações. Tanto é que o chamo de autor. Por que autor? Sim. Porque ele é autor da própria história, escolhendo aí, por vários fatores, Fazer se tornar dessa forma. um autor de violência. E tem muito índice também que envolve vícios, bebida alcoólica. Bastante. Outros. Sempre. Mas sempre tem. O álcool, né? Até falei em Potencializa. outro Em momento. escala maior, o álcool, né? O álcool. Tem Que é a droga mais entorpecentes acessível, também, né, mas doutora? o álcool, ele está presente, assim, acho que Em talvez vários mais de casos. 80% dos casos, Isso. há a presença do álcool. Não sei se, assim, não justificaria, mas Sim. há essa né, a Informação, né? influência. Pode ser que Uhum. o álcool potencialize Isso. algo que já existe, né? Porque, eu normalmente, aquela situação do ápice, né, da agressão em si, que leva, às vezes leva o caso a virar um processo, a virar né, a vítima a procurar a polícia ou a justiça, está ali naquela situação que envolveu o álcool. Mas quando a vítima começa a falar, aí você percebe que não era só isso. não Aquilo era. ali foi uma situação isolada da violência potencializada pelo álcool. Mas aquela situação da violência psicológica, né, daquela situação que a vítima vem sofrendo e que normalmente não começa de um dia para noite, né, Sim. que é algo que normalmente são de anos, é algo que independe de qualquer influência de vício, de álcool, drogas. Então, a gente percebe que acaba que é um elemento extra para que a vítima denuncie, porque é uma situação que às vezes acaba ficando mais grave. Mas a violência, ela não é só aquilo. E é isso que é importante que as vítimas saibam, né? Não espere essa situação gravíssima para denunciar ou para pedir uma medida protetiva. É importante que, no primeiro sinal, ela saia daquele relacionamento, ela procure ajuda. Porque essa violência psicológica, essa sim é que muitas vezes acaba virando um feminicídio. E que a vítima acaba não dando a importância necessária. Exatamente, porque não acontece. Ah, foi do nada. Não existe isso, né? Ah, foi do nada. Não, é um histórico. Um dia ele grita, no outro dia ele grita, no outro dia ele grita, depois ele empurra, aí depois ele fala um palavrão, aí depois ele bate porta, e vai chegar um dia que ele vai bater, e vai chegar um dia que vai matar. E tem muito aquela situação e até entrando nessa questão de narcisista, nesses e nem sempre, mas aquela situação do tratamento do silêncio, né? Emburra, vira a Empurrou, cara, criança e total, fica, né? Daquela forma, tratando assim, e a vítima não sabe, a mulher não sabe o que aconteceu, às vezes não sabe nem o que ela fez para causar aquilo. Então, isso aí é violência psicológica, isso aí acontece bastante. Então, Tratamento de silêncio. isso aí tem muito, né? E tem Nesse episódio muito, de violência. E aquela situação de minar a autoestima mesmo, né? Sim. Xingamentos, né? Não, porque você é gorda, porque você tá velha, porque se você largar de mim, ninguém vai te querer. E aí vai minando.
né, vai virando uma situação emocional. É. A gente tinha até pouco tempo atrás, e eu procuro fazer esse paralelo, porque eu trabalhei lá atrás, Uhum, quando eu estava, né, no interior ainda, né, o tempo que eu uhum, fiquei, antes de ir para a parte administrativa, né, do Ministério Público, uhum, eu trabalhei nessa área e a gente entendia um perfil de violência doméstica diferente do que é hoje. A gente via muito assim, ameaça, lesão corporal, vias de fato, situações que a vítima às vezes dependia financeiramente, uhum. e que não separava por conta dessa dependência financeira patrimonial. Uhum. E eu percebo que hoje, já trabalhando agora novamente na violência doméstica, você mudou o perfil. Sim. Hoje o que a gente tem muito crime de perseguição, violência psicológica e a situação da dependência emocional. Uhum. É. Essa dependência emocional, que era o que a gente falava Uhum. antes, que eu acho que hoje ela é mais forte até do que a dependência financeira. Porque as Sim. mulheres que não, às vezes têm uma profissão, Também tem estão uma presas. certa, tem uma profissão, tem uma formação, não Uhum. são pessoas que não têm estudo, elas estudaram, elas têm uma formação, elas têm um emprego, elas têm um salário, elas não dependem financeiramente do agressor, mas elas não conseguem se separar por conta dessa dependência emocional, de achar que elas não vão conseguir mais ninguém, que elas vão ficar sozinhas, e aquela autoestima que ela vai sendo minada ao longo do tempo e vai diminuindo ela, e ela não consegue. Por mais que ela consegue viver sozinha, ela consegue, mas ela não consegue se libertar do relacionamento por conta disso. E muitas, Uhum. inclusive, mantêm as despesas da casa Sim, sozinha. e muito. Muito, né? Elas são autossuficientes. E Elas são vítimas de violência patrimonial também. exatamente. E elas olham e falam assim, gente, eu atendi um caso de uma mulher que ele traía ela, assim, assustadoramente. E ela falava assim, falou pra mim, né? Falou assim, eu não consigo sair. Eu tenho uma filha de 9 meses na época, né? Mulher linda, sabe? Empresária. Não é alguém que, tá dependendo, né? Tá, mas ele paga as coisas. Não, eu que pago tudo. O carro é meu, tudo é meu. Eu que pago, eu que faço. Tá, o que te impede? E ele falava assim: se você quer ficar comigo, é assim, porque eu não sou homem de ficar com uma mulher só, você não é suficiente pra mim. Então você vai ter que aceitar. E a mulher fala assim: eu não consigo sair, eu não dou conta. Parece que é mais forte do que eu. E aí tem gente que ainda julga, tira a pedra, fala assim: então tá apanhando porque quer. Tá apanhando porque merece, porque podia sair. Gente, é muito mais profundo do que isso, né? Ela acredita que realmente se ela sair, ela não vai conseguir ninguém. E elas estão adoecidas, né? É esse Uhum. adoecimento da mente, da alma, que faz com que elas não consigam sair. Por isso que é muito importante a gente mostrar que tem Que é como procurar possível. ajuda, né? Que às vezes a Exatamente. pessoa não consegue sozinha mesmo. É difícil, Uhum. precisa de um auxílio profissional, né? Uhum. Para conseguir fazer um tratamento, né? Fazer uma terapia, procurar. Total. Como a gente tem visto situações de, né? Essa semana mesmo teve 2 audiências que eu fiz que a vítima estava com diagnóstico de transtorno bipolar, de borderline, de depressão, por conta de situações e com laudo no processo de que foi causada realmente pelas violência psicológica. A vítima não tinha esse histórico, ela adquiriu Adquiriu tudo isso. isso em razão da violência psicológica que ela sofreu. E hoje já consegue laudar isso, né, doutora? Consegue, a Politec A tem Politec. psiquiatras que fazem laudo de dano emocional. Uhum. E vocês acham que essas mulheres hoje, elas têm conseguido vir denunciar de fato, ou ainda tem muitas que não conseguem chegar? A gente ainda tem muitas mulheres, né, como você falou, pela questão do medo, né? Por uma falta também de entendimento, né? Porque, como eu estava conversando anteriormente, a violência física, né, que é que todo mundo consegue ver de imediato quando sua violência, antes de acontecer, vem essa violência psicológica, vem esse controle, né? Que é muito disfarçado de cuidado. Sim. Né? Então ele vai pedir a senha do celular ou sua localização porque quer cuidar de você, porque quer saber onde você tá, Sim. né? Começa dando alguns sinais que são sinais de cuidado e que ele vai tendo controle, né? E a mulher ali não vai percebendo, né? E vai permitindo algumas coisas, né? E aí quando chega o ápice, que é muitas vezes a agressão física, uma agressão patrimonial, Sim. que elas vão procurar ajuda. Mas eu acho que a gente atualmente está discutindo bastante isso, né? Que bom, né? Estamos avançando em algumas discussões, algumas mulheres, né? Consegue já percebendo os sinais e vai nos procurando, assim, né? Mas é algo ainda que a gente precisa, muitas vezes, de continuar o debate. Eu estava conversando ontem com a doutora sobre uns casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio que estavam sob medida protetiva. Pois é. E a gente fica tentando, Isso é né? absurdo. Tentando se questionar, né? Pô, ela tava com medida protetiva e ela acaba retornando para esse companheiro, né? E a gente tem que estar muito atento de não culpabilizar essa mulher,
primeiramente, né? A gente entender que esse processo de ciclo de violência não é fácil de quebrar. Não, né? O ciclo da violência para a mulher... Ela fica numa em teia, uma né? Ela não teia. consegue se libertar. Então, às vezes, né, o primeiro, o senso comum é julgar. É falar, voltou sim. porque quis, né? Uhum. Aquelas várias frases que a gente escuta, né? Apanha porque gosta, voltou porque quis, tá comida protetiva e voltou pro cara, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, muito cuidado com esses casos e entender que essa mulher, dentro desse ciclo de violência, ela não consegue, é muito difícil sair sozinha. Por isso que é tão importante o apoio, né? De profissionais, psicoterápicos, por isso que tá o tempo todo a gente tentando articular e fortalecer principalmente a rede pública municipal, né? Para Sim. fazer esse acompanhamento dessas mulheres. Exatamente. E vocês percebem que essas mulheres muitas vezes puxam para si a responsabilidade? Muito. É só porque ele estava nervoso, é só porque eu falei Infelizmente. tal coisa, né? Elas ainda acabam. E a gente percebe muito, assim, né, nas audiências, a gente fica assim, sem saber o que fazer, às vezes de mãos atadas, porque ela denunciou e narrou situações, assim, muito graves que você consegue perceber que não era mentira. Porque é muito detalhe, é muita informação, e aí a gente faz a denúncia, e aí quando chega na audiência, reataram o relacionamento. E aí ela vem falar, não, mas era mentira, eu denunciei, mas não foi bem assim, fui eu, a culpa foi minha, fui eu que comecei, foi eu que parti pra cima dele, não era bem assim que Absurdo, né? acontecia, eu que sou estressada, sou nervosa, então assim, eu que provocava. Então você percebe que ela quer virar para tentar libertar, tirar a responsabilidade dele de algo que, infelizmente, às vezes você percebe que ainda está acontecendo. Então, aí como que você vai agir nesse caso para conseguir, né, salvar aquela vítima? Porque aquilo pode virar um feminicídio a qualquer A momento. qualquer momento. E às vezes também elas ficam muito por conta dos filhos, né? Eu tenho filhos, é Tem melhor muitas. com ele do que sem ele. Não É. quero que meus filhos cresçam sem pai, porque eu não tive pai, e eu quero que meus filhos tenham o convívio do pai. Tem muito disso também, né? A gente teve algumas situações, né, recentes de agressores que foram presos. Foi preso e aí foi mantida a prisão, Sim. né? Foi feita audiência de custódia, o judiciário Uhum. manteve a prisão e alguns dias depois a vítima vem querendo que solte. Porque eu tô passando necessidade, Sim. porque eu fiquei com as crianças, agora eu não consigo. Aí a gente tenta conversar com elas, aí faz um encaminhamento Aí social para explica que a criança programas. adoeceu, sendo que a criança nem tinha convívio com esse... Porque, assim, né? Existe uma diferença entre ser pai e ser genitor. Sim. Na questão comportamental. Então, ele apenas era uma figura masculina que vivia ali naquela dinâmica, né? Mas dar afeto, dar atenção, dar carinho, não existia. Mas elas alegam muito isso. A minha neném tá doente, que a neném quer o Sentindo pai, falta do né? Infelizmente. E aí a gente tem que tentar, assim, orientá-la, explicar que isso não é motivo, né? Porque se realmente ele está preso, houve um fato grave, que isso pode ser prejudicial até a integridade, não só dela, como dos filhos também. Sim. Porque tem muita situação que envolve violência, Envolve não violência só dos contra a mulher, filhos, né? sim. E não só a violência física, mas a violência psicológica, né? Que essa criança sofre, às vezes, a vida inteira. Mas a gente tenta orientar e fazer daí, né, a parte social aí dos encaminhamentos para programas sociais. A gente tem no município, tem no estado, né, tem tem auxílio moradia, tem os programas sociais, né, hoje a gente tem várias instituições que têm buscado muito essa questão do empreendedorismo, é muito interessante, sim. né, fornecendo cursos de qualificação para essas mulheres. Hoje tem lei, inclusive, que é Sim. prioritária, né, essas mulheres em situação de violência, elas têm prioridade, inclusive nas contratações de terceirização por órgãos públicos, Sim. né? Então a gente tenta fazer esses encaminhamentos. Nós temos a Secretaria da Mulher aqui em Cuiabá que tem feito um trabalho bem interessante, né? Nessa parte de qualificação e de Sim. encaminhamento para empresas para conseguir um emprego para essas vítimas. Sim. E ao mesmo tempo também conseguir vaga na creche, né? Porque Tentar é um organizar a vida, conjunto né? É um de conjunto, situações, né? Sim. A vida da mulher é um conjunto. Exatamente. Porque a gente vê muito, né? Eu costumo brincar. Quantos pais solo vocês conhecem? Raríssimos, né? E quando ainda vê, ainda fala assim, ué, mas cadê a mãe? A mãe abandonou Que com o pai. absurdo! Cadê a mãe dessa criança? A mãe abandonou com o pai. Abandonou com o pai. Fala, gente, Eu ponto muito pai. esse atendimento com a Itana, né? Quando nós tivemos recentemente uma mulher que está vítima, e ela diz que o filho dela, já adulto, mas até hoje, ele fala com muita dor para ela. Você me abandonou com meu pai. Então ele foi abandonado com o pai dele. Interessante, É um porque é peso. algo cultural mesmo, É o né? cultural. É filho da mãe. É o filho da mãe. A mãe que tem que fazer. A mãe tem que trabalhar, ela tem que cuidar, ela tem que isso, ela tem que aquilo.
e o pai tá por aí. E se a gente vê alguém com o pai cuidando, ainda tem todo esse julgamento, né? É algo que eu falo, gente, é cultural mesmo. O menino nasce, o que ele ganha? Uma bola, uma camiseta de futebol e um carrinho. A menina nasce, ela ganha o quê? Uma boneca. Vai ganhar O menino panelinha, ganha armas também, né? panelinha, né? Fogãozinho, geladeirinha. Fogãozinho. Um brinquedo que é muito importante que eu fico analisando hoje é os meninos ganham arma. E aí não é política dar arma para as meninas, mesmo que seja aquela de água que vai molhar o outro, como um menino tá brincando, porque é muito violento, né? Então, desde sempre, nessa construção da nossa história, até hoje reverbera em nossas vidas, né? As mulheres sempre foram o segundo sexo, né? Que até Simone de Beauvoir fala sobre isso. E eu até fico analisando, muitas das vezes, Grace, as mulheres não foram ensinadas o que fazer com o homem, mas elas foram ensinadas que elas precisam de um homem. Então, não importa o que esse homem vai desenvolver nessa dinâmica familiar e social, eu tenho um homem. O que eu vou fazer com ele, não sei, mas eu tenho um, né? Porque foi o que elas foram ensinadas, precisa de um homem. Exatamente. Isso que você trouxe, né, de quando nasce, já é tudo muito bem demarcado, né, o brinquedo de menina, o brinquedo de menino, o brinquedo do menino tá ali interligado, né, pra ir trabalhar, né, pra profissão. Né? E é legal, divertido, é a bola, é o carrinho. E o brinquedo da menina ligado ao cuidado doméstico, ao cuidado maternal. Como a Basti falou, a Simone de Beauvoir fala muito isso, né, de tornar-se mulher. O que é tornar-se mulher? A gente é ensinado a ser esse lugar do feminino do cuidado. Mulher tá um lugar sempre e exclusivamente do cuidado, né? Do cuidado do outro e muitas vezes de lugar de subalternidade mesmo, né? Enfim, para com esse homem, né? Então essa mulher vai ter que aprender a cozinhar pro marido, né? Vai ter que aprender a cozinhar pro filho. E esse homem vai aprender a trabalhar para prover, né? Assim, sem estar ligado a esse lugar também do cuidado, né? Aí, isso é uma temática que há pouco tempo que a gente está começando, né? Bem devagarinho debater isso, né? Esse lugar da criação do menino, né? De também estar ali contribuindo, de também estar também no lugar do cuidado, né? Estamos engateando ainda nesse debate. E eu acho que, assim, esse trabalho, né? E pensando já nesses números horrorosos de violência no Mato Grosso, a gente já vai iniciar agora no mês de agosto, eu acho que é interessante falar, nós estamos com o projeto Florescer, que é um projeto que vai iniciar dia 15 de agosto, né, o marco de início e de lançamento, mas a ideia até o final de 2026, a gente vai visitar escolas aqui em Cuiabá, no ensino médio, o nosso foco vai ser, porque como é um universo muito grande, a gente quer fazer um trabalho. E a gente entende que nessa temática não vai ser muito... a gente não vai conseguir atingir tanto objetivo se a gente vai trabalhar com grupos muito grandes. Então, a nossa ideia é pegar grupos pequenos, assim, uma turma, uma sala, e fazer roda de conversa. Algo que seja bem diálogo mesmo, sabe? Que haja troca. A gente não quer ir lá e ficar falando, a gente quer entender e trazer, e ter também as impressões deles, né? Então, a gente vai trabalhar com o primeiro e segundo ano do ensino médio das escolas estaduais de Cuiabá, que já é um universo enorme, né, de alunos. Então, a gente vai ficar... E aí, a ideia é a gente ir fazer esse trabalho de roda de conversa e tratar e falar. Inclusive, hoje, nos próprios relacionamentos entre adolescentes, a gente já tem percebido isso. Essas questões de dominação, da mulher ficar numa situação de inferioridade, de submissão. E tá até bonito nas redes sociais, né? Essas trade wives, né? Tá aparecendo... Tá na modinha, né? A mulher virar esposa troféu. Então, assim, entre os adolescentes nas redes sociais, isso aí tá ficando como se fosse algo legal. Então, a gente precisa desmistificar e discutir, falar sobre isso. E do impacto que isso vai ter, porque houve uma pesquisa que saiu, né, uma professora lá da Inglaterra, que a atual geração, ela é mais machista do que a geração anterior dos jovens. Então, se hoje a gente já vive uma epidemia aqui no Brasil de violência doméstica, de feminicídio, numa geração que é menos machista do que a próxima, então, se a gente não tentar mudar a cabeça desses jovens, o impacto criminal e, assim, de situações de violência contra a mulher tende a aumentar. Então, a gente precisa, né, fazer algo. Então, esse projeto, ele vem com essa ideia de trabalhar os jovens, de discutir, trabalhar na prevenção. Porque, assim, a gente aumenta a pena, a gente aumenta as punições, mas não adianta... Assim, é importante, sim, saber que essa penalidade é maior, mas só isso não vai diminuir esses números, se a gente não mudar a cultura.
Deixa eu fazer um recorte, assim, da minha fala, que eu falei que está avançando nesse processo, né, de entender esse lugar de menino e menina, né, do lugar do cuidado, mas eu vi também, doutora, nesse mesmo artigo que a Cassandra trouxe, que os anos, né, final da década de 80, começo dos anos 2000, a gente vem com esse movimento, muito feminismo mesmo, o lugar da mulher voltando ao mercado de trabalho, né, retornando esse lugar de poder, feminino. de liderança, só que infelizmente, né, dos anos 2005 pra cá, estamos tendo um retrocesso, e que a gente tá vendo, inclusive, já nas relações de namoro entre adolescentes jovens. mesmo, que a doutora acabou de falar, né, dessa menina querer voltar a ser esposa do Rafael, o que voltar a dona de casa, o que não é um problema, né, querer ser dona de casa, isso não é uma questão, mas que isso não se torne sua única opção, né, que elas também querem ser qualquer outra coisa que elas tiverem sonhos de ser, né, então a gente quer trabalhar justamente essas questões, principalmente dentro das relações, né, já de namoro, que a gente está começando a perceber entre os jovens. A gente vai vendo essas mudanças, né, comportamentais, e o que deveria ser para melhorar, né? Nós nunca tivemos uma época com tanta informação, com tanto acesso à informação na mão aqui, né? Na minha época tinha que ir pra biblioteca, era aquelas enciclopédias, Barça, não sei o quê, tinha que ir lá fazer pesquisa, tudo à mão. Hoje tá tudo aqui, e as pessoas estão desinformadas, né? Estão com as informações totalmente, eu falo, descabidas. É umas brincadeiras, né? É a trend de não sei o quê, é a de se cortar, de cheirar não sei o quê, e você vai vendo que o índice, né, no meio dos jovens, de automutilações, de suicídios, de depressão cada vez mais precoce, né? 6 anos, 7 anos, já tem ansiedade, já tem depressão. Então, uma geração que já está começando adoecida. E o que vai ser isso daqui 20 anos, daqui 15 anos, né? A menina hoje de 15, daqui 15 vai estar, de hoje de 5, daqui 15 vai estar com 20, vai estar na faculdade. Como que vai estar isso, né? Doutora, na visita que nós fomos fazer, o projeto, né, ainda nem iniciou, propriamente dito, e a diretora disse o seguinte, ela já nos relatou um caso, que ela tem uma das alunas, né, e ela observou e achou muito brutal. Ela arrumou um namoradinho, e ela viu um dia, então, esse aluno, os dois são alunos dessa mesma escola, ele desferiu um soco gigante, assim, bem forte nas costas dela, e ela só se encolheu e ficou quietinha. A diretora chamou ele e falou assim, o que tá acontecendo? Aí ele disse, minha namorada. Adolescente, Nossa, né? Minha. 14 anos, 15 anos. Falei, minha namorada. Não quis me dar o celular, tinha uma coisa envolvida com o celular. Tá errado. Aí ela chamou a mãe dessa adolescente. Infelizmente, também a mãe dessa adolescente é mãe solo. E a mãe dessa adolescente viveu violência brutal, né? Então, hoje ela é uma mãe solo, mas assim, ela não tem tempo na cabeça, ela verbaliza isso. Ou eu cuido da minha filha, ou eu cuido da minha filha e a gente passa fome, ou eu trabalho fora e minha filha fica aqui nesse tempo, né? Mas aí a diretora pontuou para esse aluno, senhora, o que você está cometendo é uma violência. E pontuou para o aluno também, você não pode aceitar essa violência. Mas ela entendeu que essa adolescente vivia uma violência, né? Ela viu o seu genitor, normalizou. E esse adolescente, então, ele já se sentia, né, dono desse outro corpo aí feminino. Então, nosso trabalho ainda nem começou, já temos... Já tá vindo demandas. Mas veja só como que isso é algo, assim, que tá tão latente, né? Sim. A gente viu aquela série, Adolescência, né? Nossa, sobre a situação das redes, daquele movimento de Red Pill, de ódio às mulheres, né? Entre os meninos, a gente sabe agora, inclusive até houve uma mudança recente da lei para tornar crime também aquela situação de você, através da inteligência artificial, criar né? De você ofender e criar, difamar ou criar isso, né? Através de rede social para prejudicar a imagem, né? da pessoa. Então, assim, isso aí tá muito comum entre os adolescentes, né? Nos grupos de WhatsApp, naqueles outros grupos, né? Outras redes sociais que tem. Então, a importância da gente conscientizar esses adolescentes para mudar e, infelizmente, a maioria já traz de casa essa vida, né? Já é uma vida que trouxe e que, como a gente falava antes, a própria mãe às vezes já veio de uma cultura que transfere para os filhos e que se a gente não parar em algum momento... A ideia, né, a tendência é que isso se multiplique aí no futuro. Sim. Exatamente, porque, pelo menos para mim, consultório, quando eu vou perguntar para essa mulher que chega, que está sofrendo algum tipo, né, de violência, como era o relacionamento da mãe, como era o pai,
ela tá com um homem exatamente igual ao pai, e vivendo relacionamentos exatamente iguais os da mãe. Tá, e como era a avó? Era igual, né? Então, assim, existia uma cultura, eu ouvi. Quando eu era pequena, eu ouvi que com 15 anos tinha que anunciar o noivado, né? Você sabe que, inclusive, faz um sentido essas festas de debutante aí, Sim, claro, é, as de antropólogas Era explicam para melhor. apresentar, Eu te apresento para a apresento sociedade. Minha pra filha agora encontrar tem ali já 15 um anos. marido, né? É. ali. É isso, porque assim, antigamente as mulheres casavam com 12 com um homem de 30. Uhum. Menstruou, tem que casar, Uhum. né? Então ali, o que que esse corpo dessa mulher recebia? Abusos constantes. Eu falo, maior parte dos estupros são dentro de casa com aliança no dedo, a certidão de casamento assinada. Porque fala assim, estupro é um louco lá na rua que vai te pegar pelo cabelo e te jogar no chão. Não é não. Você escolheu Mas ele. é a minoria, né? É minoria. É dentro de casa, com aquela pessoa que você escolheu para estar com você. E que não te respeita, né? Você não consegue ouvir um não, hoje eu não quero. Não tô afim, é meu corpo, hoje eu não tô afim, né? E como é difícil para as mulheres entenderem que isso é um abuso. Que isso né? é um Exatamente. abuso, exatamente. Porque ouvia a mãe falar que não, homem é assim, homem gosta mesmo, e você é esposa, você tem que servir, você tem que estar à disposição, você tem que não sei o quê. Gente, não é só isso, né? É tudo isso e muito mais. Teve um vídeo, né, de uma que viralizou da menina entrevistando a avó, Sim. né? Uhum. Vó, você escolheu o seu curso? Não. Vó, você casou com quem você amava? Não. Vó, você não sei o que? Não. Aí a avó fala, agora eu vou perguntar, você escolheu? Sim. Você escolhe quem te ama? Sim. Então valeu a pena tudo que eu vivi. Porque as gerações passadas, a mulher não podia nem falar, né? Não podia, e ainda em alguns lugares continua sendo, né? A mulher não Sim. pode falar, no lugar de mulher não, no lugar da mulher onde ela quiser, onde ela achar que cabe, né? Mas tem ainda muita piadinha, muita brincadeira sem graça, né? Com mulheres. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Mulher é não sei o quê. Até piada com eles mesmos. Virou mulherzinha? Exatamente. Né? Porque mulher que não sei o quê. Aquela frase que eles falam muito quando um estuprador vai preso, né? Vai virar mulherzinha na cadeia. O que é virar uma mulherzinha na cadeia, né? Ser abusada Exatamente. constantemente, né? E tudo bem ser abusada constantemente, né? Porque mulherzinha é pra isso. Então é nesse sentido, né? Que eles exatamente. repetem essa frase. É algo bem... Você vê que tá enraizado, né? Não é algo superficial, não é algo que começou agora. Isso é muito É estrutural. estrutural, né? Estrutural, cultural, repetido ali, né? Uma geração, outra geração, mais uma geração, e quando você olha, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Como que tá isso, né? Esses dias uma cliente me falou que ela estava no mercado, parada, esperando uma vaga. A pessoa ia sair, já tinha, né, dado sinal que ia sair, ela parou, ligou a seta e ficou esperando. Quando essa pessoa saiu, o outro entrou. Aí ela ficou com muita raiva, né? Ela já estava bem, agora ela consegue falar, porque ela não conseguia falar. E ela gravou a cara dele e ela falou para ele, falou assim, olha, isso que você fez é errado. Aí ele falou assim, deixa eu lembrar que é a palavra que ela falou. Isso que você fez é errado. Se você viu que eu estava parada com a seta ligada, esperando para entrar. Aí ele falou assim, o mundo é dos espertos. Aí ela falou assim, olha, você acha um mais esperto que você. E ele virou as costas e saiu. Então, tipo assim, você é mulher. Se fosse um homem do tamanho dele, ele viu que era uma mulher, né? Não respeita, porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo. Ainda tem muito disso, né? Mulher que é o mesmo cargo e ela ganha Menos. É muito uma questão comportamental também, né? Quando você se depara com uma mulher que se posiciona, que fala não, você é comparada com o masculino. Nossa, você parece um homem. Que quem fala não são só os homens, né? Então tem esse outro lado. Exatamente. A mulher é emocional. Se você dirige como homem, tem muito dessa coisa, né? Porque ter qualidade existencial é só se você for do gênero masculino, né? Tem ainda essa ideia. Absurdo, né? A gente sabe que tem uma diferença estrutural, hormonal, tudo. A carne do homem é mais dura, vale injustiça. Ele vale um pouquinho. A gente tem que morrer. Testosterona, né? A gente vai pegar músculo. Exatamente, é injusto. Mas a parte emocional, né?
O homem, ele é mais racional, sim, mas somos seres humanos, então a gente tem que se tratar como seres humanos que somos, né? Olhar Iguais, com né? respeito, exatamente, direitos, né? Às vezes vocês têm a sensação de estar enxugando gelo? Sempre. Sempre. Principalmente quando a gente começa a cuidar dos processos, né? É, Porque assim, por isso que a gente precisa, e eu sempre falo para as meninas, né, desde que a gente tá lá na promotoria, lá, trabalhando no núcleo, né, com essa equipe, que a gente tem que focar nos projetos, que a gente tem que focar no social, no extrajudicial. Porque quando sim, você tá cuidando de processo, parece que eles não acabam. Termina um processo, vem 10. sim. E não acaba nunca, e é aquela violência, e é o tempo inteiro, e a narrativa parece que só muda o endereço. É É, igual, é igual. aconteceu isso, aconteceu. Você faz assim 10 audiências numa tarde, né? Ontem teve acho que 8 audiências, e a narrativa não muda. É tudo a mesma coisa. É. Então, assim, o que fazer para acabar com isso? Então, se você não focar na prevenção, não tentar mudar, mas é um trabalho que vai ser demorado. Né? A gente vai. Sim, É o trabalho de forma. Eu falo exatamente. para as meninas: olha, não vamos ter Formiguinha. pressa, a gente vai ter que ir Exatamente. fazendo devagarzinho. Uma vida que a gente impactar, vamos aqui, vamos repetindo. E tentar, né, trabalhar, porque. Sim. Infelizmente, né, a gente, como eu falei, mudar, aumentar a pena, né, tornar mais rígido, vai É ajudar podar em a algumas árvore. situações, sim, mas você não traz a vida da vítima de volta, né? Isso. Você não volta ao que aconteceu antes. Você, mas não era um caso de feminicídio, mas assim, aquela pessoa que foi agredida, né, aquela que apanhou, a marca vai ficar para sempre. Exatamente, Ela pode, totalmente. né, curar, mas a marca que fica lá no emocional, naquela criança que viveu aquela violência, tudo isso aí dificilmente vai se apagar. Sim. Vai penalizar? Vai, mas não vai voltar ao que era antes. Agora, a gente precisa trabalhar para que não aconteça. Então, isso é importante. Eu acho que Tem que ir aí a na gente tem que raiz. focar nossa energia, Exatamente. né? Uma coisa que a gente sempre reflete, né? Porque a gente trata muito sintomas, né? Isso. Isso são sintomas, são expressões Já é o fruto. um dessa problema que estrutura já que é ocorreu. machista, da sociedade que é Isso. machista. Então, a gente tá ali o tempo todo tratando sintomas. Enquanto a gente não parar, propriamente dito, para tratar a raiz do problema, né? A causa desses sintomas, Exatamente. a gente vai ficar com raiz. essa sensação sempre de estar enxugando gelo, Isso, né? isso. E a gente sabe qual é a causa do problema. A gente já falou várias vezes aqui, te deu o nome, né? Uhum. Que é a sociedade machista, patriarcal, Sim. em que esse homem é o centro e o detentor de todo o poder, né? Então, assim, quando a gente não pensar em fazer trabalho de formiguinha, pensar em projeto e mudar a questão de conscientização mesmo, de forma de pensar desses homens. Eu gosto muito, a gente pretende também, né, voltar a fazer projeto com os homens, porque quem mata Isso. é homem, né? Falar que a gente sempre vai fazer evento, quem vai? São as mulheres. Mulheres. Os homens não ouvem, às vezes eles precisam ouvir. A gente já fala para convertidos, a gente fala, né? A gente sempre tá falando para convertidos. A gente precisa, às vezes, alcançar também esses homens, para que eles tenham. E já teve, né, no próprio Ministério Público, alguns projetos focados em homens que tiveram muito sucesso. Sim. Tá certo que é mais difícil você mudar uma pessoa lá de 40, 50 anos, uma mentalidade que já veio de anos, assim, é mais complicado mudar. Mas, assim, não custa. Eu acho que ter esse trabalho de você tentar conscientizar, tem empresas, várias empresas têm procurado, né? Inclusive, a própria Fiente, né, já nos procurou para tentar fazer uma parceria com as empresas, com as Ótimo. indústrias, né? Para focar mesmo, né, nas empresas aí, construtoras, e que tem um público masculino maior, para que a gente também faça esse trabalho de conscientização com os homens. E eles precisam realmente deles ouvir que muitas precisa, coisas. né? É eles que estão nos muitas matando, coisas. é eles que estão nos agredindo, né? Então é eles que precisam ouvir. Claro que a gente vai sempre acolher as mulheres, a gente sempre vai conversar com elas, isso é inquestionável, inegociável. Mas também quando a gente precisa voltar esse debate para os homens, né? Voltar para trazer à luz essa discussão para eles mesmo. Aproveitando também essa ideia de enxugar gelo, né? Atuante na área, eu tive que fazer psicoterapia para aprender a lidar com o direito da escolha da mulher, né? Porque muitas autoridades, muitas profissionais ou profissionais falam assim, tinha que tirar o direito da mulher de, por exemplo, ela pede uma medida protetiva, volta com esse autor que colocou a vida dela em risco iminente e a gente fica com cara de tacho. E aí é frustrante quando essa mulher quase morreu, e nem precisa chegar à violência psicológica, né? Chegar à beira da morte, uma tentativa de feminicídio. Quando ela volta para nós no Ministério Público, dizendo não quero mais, ou voltei com o autor. E alguns profissionais falam assim, nossa,
Aí, ó, meu trabalho não valeu de nada, Sim. né? Não é isso. As mulheres têm esse direito, sim. É mais uma forma das mulheres se expressarem. E nós, profissionais, né, ao longo do tempo, vamos aprendendo a respeitar essa mulher nesse lugar. Eu sempre pontuo o seguinte: o dia que a senhora precisar, o espaço Caliandra, de segunda a sexta, né, doutor? Porque nós ainda não estamos lá, finais de semana, de segunda a sexta, nós estamos aqui. A senhora não precisa sentir vergonha, se sentir intimidada, se sentir humilhada. Nós vamos acolher a senhora quantas vezes for preciso, para que essa mulher realmente entenda que nós, como Estados, estamos fazendo o possível. E aí pontuo também, que eu sou uma psicóloga beligerante, a senhora precisa fazer a sua parte. Porque nós não podemos, Sim. Grace, tirar essa autonomia do Sim, ser com humano, né? certeza. Ah, ela está vítima. É justamente isso, ela está vítima, ela não é uma vítima. Não pertence à vida dela ser vítima, né? Então, existem esses dois lados. Ela tomar consciência, né, que ela tem esse poder e no momento que ela decidir, porque tudo começa com decisão. Decide e vai atrás daquilo que é necessário. O que eu preciso? Eu preciso de um lugar, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma autonomia financeira, né? Então, ela olhar para aquilo e saber que tem sim solução. Mas se ela decide continuar, ninguém pode fazer nada, né? O poder de decisão é dela. O que nós podemos fazer é respeitar. Respeitar E acolher. e acolher. E acolher. É, Exatamente isso. É exatamente. Nós tivemos um processo que foi bastante impactante, não faz muito tempo. Eu passei por uma outra instituição e eu acolhi essa mulher que está vítima até hoje, infelizmente. No inteirinho de 5 anos, ela teve 5 medidas protetivas, 17 BOs. E ela, funcionária pública, que infelizmente foi fazendo empréstimo. E ela disse assim para nós: mesmo que eu tinha esse salário, que eu já não tenho mais, porque tudo foi para o empréstimo, ele ainda sustentava a casa e eu fui me perdendo nisso, né? E eu achei que ele seria o meu protetor, porque a comunidade que eu frequentava dizia: olha, você tem uma deficiência física, então você precisa de um protetor. Além de ser uma mulher, você tem uma deficiência física, né? Que é um outro ponto que as mulheres sofrem bastante, porque existe um padrão. Não basta só ser mulher, você tem que ter uma perfeição, né? Então, você veja, durante 5 anos. E aí, ela chorou muito e disse: eu estou cansada de ser questionada por que eu volto. E ela disse: eu volto para ele porque eu não tenho o que comer, sendo uma servidora pública. É um absurdo, né? E é bem comum, né? Esses dias Muito também comum, teve doutora. assim, a gente tem advogadas, né? Já atendi também uma professora da UFMT. Então, assim, são mulheres que têm um conhecimento e que, infelizmente, acabam se deixando se envolver por essa teia e que tem essa dificuldade de se libertar. E parece que é uma coisa banal, né? Ah, eu não tenho o que comer. Mas o cérebro, Grace, você sabe, ele foca no que é de sobrevivência. Sim, E total. se alimentar é uma sobrevivência, né? Então é por isso que, infelizmente, se estende aí. Exatamente. Eu costumo falar, né, tipo, a violência de gênero, né, a violência contra a mulher, realmente ela não é uma violência de gênero. Então vai ter mulheres brancas, pretas, pobres, então é porque você é mulher, né? Então, assim, pode ser que tem mulheres muito bem esclarecidas, né, com salários muito bons, né, que não tem essa dependência financeira, mas isso não é impeditivo dessa mulher estar dentro dessa relação, né? Estamos aqui com 4 mulheres e, apesar de ser todos nós esclarecidas, né, de debatermos, trabalhamos com isso, mas também não nos isenta, costumo sempre falar isso quando está em acolhimento, isso não nos isenta a gente também estar passando por uma violência, né? Uma violência doméstica familiar, seja psicológica, seja patrimonial, isso não nos isenta. Óbvio que a gente faz o recorte, né, que mulheres negras, né, baixa renda vão sofrer isso 3 vezes mais, né? Isso Vai impactar mais, né? Na vida dela, na vida dos filhos E dela. o número ainda, apesar dos casos de violência hoje serem democráticos, né, universais, a gente não tem assim mais, não é mais só em classes mais baixas, tem todas as classes, mas o feminicídio ainda atinge as mulheres, né, numa situação financeira inferior, né? Isso, doutora. E também mulheres negras, né? Isso, Exatamente. inclusive hoje eu tive acesso aos dados, né, da nossa Polícia Civil, a Luciene, que hoje vai fazer uma apresentação amanhã, sobre justamente esses dados demográficos mesmo, de quem são essas mulheres. E ainda hoje, casos de feminicídio em Mato Grosso, 80% são mulheres negras, né? Entendido pelo IBGE quanto preta e parda. Então, ainda assim, o número de feminicídio ainda são maiores Infelizmente. com as mulheres negras, assim. E baixa rendas, com baixa Com restrição. escolaridade. Construção, Exatamente. com Elas restrição. acabam sofrendo
de forma muito mais impactante as consequências dessa violência, né? E Porque é importante, assim, que talvez a gente não esteja conseguindo levar a informação tanto para essas pessoas, Sim. porque hoje a gente tem um dado aí, né? Nós temos no nosso Observatório Caliandra, que tem os dados estatísticos de feminicídio no estado. Uhum. Inclusive a Luciene, que é policial civil, que É. trabalha com a gente ali, cedida, né, pela Polícia Civil ao Ministério Uhum. Público, compila esses dados, mas a gente tem a informação de que essas mulheres, a maioria das que morreram, não tinha medida protetiva. Apenas um número muito pequeno, né? Uhum. De 32 desse ano, do estado de Mato Grosso que morreram, né? Até a última vítima que aconteceu, né, da venezuelana em Várzea Grande, a número 32 desse ano, 4 tinham medidas protetivas só, de 32. Sendo que dessas 4 que tinham medida protetiva, 3 tinham voltado ao relacionamento, apesar da medida protetiva. É. Então, só teve uma que realmente o Estado falhou em proteger. Uhum. Que era uma situação que realmente a vítima tinha medida Uhum. protetiva e que o Estado não conseguiu protegê-la, que foi uma Aham. situação de Rondonópolis. As outras 3, consta lá que Voltaram. tinham a medida protetiva, mas elas permitiram que o agressor retornasse. Então, muito embora ela tivesse a medida protetiva, não foi uma falha do Estado, né? Uhum. Foi uma situação que a vítima baixou a guarda e que ela Sim, mesma voltou. permitiu que o agressor Uhum. retornasse, Sim. colocando a vida dela em risco. Então, isso é importante, que as vítimas tenham essa consciência, né? De que se houve a necessidade de buscar uma medida protetiva é porque realmente ela está em risco. Sim. E que baixar a guarda pode E ser eu sempre crucial reforço, para a vida dela. eu reforço muito isso. A mente humana, ela é indomável. Uhum. E aí elas falam muito, doutora, ele não vai fazer. Não paguem para ver. Não É, paguem para ver. exatamente. Trabalhe acreditando que o ser humano é capaz de qualquer coisa, coisa, inclusive tirar sua própria vida. Sim. Se possível, saia enquanto é tempo. Exatamente. Mas é muito difícil ainda, É. né? E qual é o recado de vocês? Nós já estamos finalizando. Uma frase que vocês querem deixar para impactar essas mulheres que vão nos assistir. Começa então. Eu acho que é conscientização, né? Se entender enquanto mulher nessa sociedade machista, patriarcal, não é fácil, né? Nós somos, infelizmente, somos vítimas, né? Dessa violência, né? E que a gente precisa se fortalecer e entender que a gente não é culpada disso, né? Como a gente falou diversas vezes, é algo estrutural que está acima da gente e que a gente precisa se fortalecer enquanto mulher, né? Para conseguir enfrentar de forma mais precisa possível, né? E agora, isso eu falei minha fala enquanto mulher, enquanto profissional, a gente sempre trabalhar, né? Sempre fortificar essa rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Nosso papel enquanto Ministério Público é sempre estar dialogando com essa rede, né? Ajudando a fortificar essa rede para que a gente, enquanto Estado, consiga defender, né? Essa mulher, assim, consiga garantir os direitos dessas mulheres. O que eu quero deixar aqui pontual é que, mesmo que pareça, né, impossível, nós escutamos muito que a justiça não existe. Realmente a lei pela lei não funciona, mas eu ainda acredito, né, como instituição pública, principalmente por nós termos uma equipe especializada, né, nessa leitura de gênero, que nós estamos avançando, que acontece sim, né, a diferença quando essa mulher tem a informação correta, como você bem já disse, está havendo muita desinformação. Então, quando essas mulheres têm aí contato com uma instituição séria, né, que se preocupa com o caso realmente, que analisa, eu escuto muito, mas se é uma psicóloga que analisa o processo, eu não analiso o processo, mas eu estudo o processo para não revitimizar essa mulher, tanto é que essa mulher, quando chega para nós já temos, né, lido o processo dela e nós não vamos perguntar o que é que essa mulher está fazendo aqui, nós já sabemos o que ela está fazendo aqui. O que nós perguntamos é como é que você se sente e do que é que você precisa, né? Então, o que eu deixo aqui continue acreditando no sistema da justiça. Existe sim muitas falhas, mas nós estamos como profissionais fazendo o possível para que elas sejam aí amenizadas e que essa mulher tenha aí a sua vida assegurada. Bom, queria agradecer o espaço e também dizer assim que eu peço que as mulheres procurem ajuda. Eu acho que é importante que elas assim se fortaleçam, né? Que aproveitando, né, até a temática do próprio podcast, né, Pode Mentalizar, mas é importante que ela se fortaleça, que ela se ame, né, que ela tenha autoestima e que ela se ame em primeiro lugar antes de amar o outro. Então, não se anule, né?
em benefício de um relacionamento que vai causar danos e Sim. prejuízos. E se ela não Uhum. conseguir fazer isso sozinha, procure ajuda, né? Procure ajuda psicológica, procure, né? Nós temos várias instituições que oferecem, nós temos nosso Espaço Caliandro que está aberto, né? Precisando de ajuda, estamos lá à disposição para conversar, para orientar, para fazer, inclusive, os encaminhamentos, né? Se a pessoa não tem condições, às vezes, de pagar um tratamento, né? Uhum. Um psicólogo a gente encaminha aí para o poder público, né? O município oferece, a gente está Sim. procurando, inclusive, até convênios com universidades para ampliar essa possibilidade de atendimento psicológico, né? Psiquiátrico. Eu acho que é importante procurar ajuda para conseguir sair desse ciclo e evitar que o pior aconteça. Isso aí, gente. Lindo, né? Um assunto bem forte, até polêmico, porque muita gente. Nós vamos ser questionadas, criticadas, aplaudidas pelo mesmo podcast, porque Exatamente. cada um tem uma opinião, né? É. Agradeço muito por você que está aqui. Se você ainda não está seguindo o nosso canal Grace Dutra, vai lá, aciona, acessa, coloca lá o sininho e vem com a gente para o Vivo Extraordinário, dia 25 de outubro na FATEC. Gratidão a vocês Obrigada, pela Grace. presença e até Obrigada a pelo próxima. podcast. Obrigada.